Paz de Cristo, amados de Deus. Encerraremos hoje o estudo no texto de Mateus 24, versículos de 11 a 14. E a partir de amanhã daremos início, propriamente dito, a respeito do tema o Evangelho do Reino de Deus. Essas mensagens que foram proferidas neste texto de Mateus capítulo 24, se fizeram como um preâmbulo para que pudéssemos introduzir o assunto. O texto nos diz assim: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Presta bem atenção nesse texto. Jesus está dizendo: será pregado este evangelho do reino. Eu me lembro como se fosse hoje, quando eu aprendi na aula de português, na época, o ginásio, este, esse e aquele. Este é o mais próximo, esse é o que fica um pouco mais distante, e aquele é o que fica lá longe. Jesus fala aqui, este evangelho do reino. Por quê? Porque no tempo de Jesus, Jesus pregava o evangelho do reino. Qualquer outro evangelho fora do evangelho do reino é apostasia. Prestem bem atenção o que ele diz. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades. Este texto confirma que o evangelho do reino de Deus era o evangelho de Jesus Cristo naquela época, pregado por ele. Aí eu fico meditando comigo. Naquela ocasião, Jesus pregava o evangelho do reino de Deus. E também naquela ocasião, milagres extraordinários, espetaculares aconteciam. E não somente ele, Jesus, realizava-os, mas também os apóstolos os realizaram. E os homens que sucederam os apóstolos, até que fossem perseguidos, até que fossem silenciados por meio da morte, porque se não matasse, eles de dentro da prisão manifestavam a glória de Deus. Sim, senhores, é o evangelho do reino de Deus, que Satanás detesta, não gosta, porque desfaz a obra dele, lança por terra todo engano, toda mentira, toda treva, toda escuridão. Sim, senhores, no tempo de Jesus, o evangelho do reino era pregado. E é este evangelho do reino que será pregado neste tempo para testemunho a todas as nações. E por causa disso, porque este evangelho do reino vai tomar conta de tal forma da terra, que o fim vem. Não o fim do reino de Deus, porque ainda não foi nem estabelecido, mas o fim do reino das trevas. O mundo jaz do maligno, mas o mundo por vir, viverá em Deus para a glória de Deus. Agora prestem bem atenção. Esta mensagem do evangelho do reino de Deus é interessante nós observarmos que ela, em alguma época da história do povo de Deus, ela não foi permitida que se conhecesse, que se tomasse conhecimento. Por exemplo, Daniel ouviu uma mensagem, porém não entendeu aquela mensagem que tinha sido falada a ele. É interessante nós notarmos que Daniel é um dos livros que mais falam, ou que mais fala acerca do reino de Deus.
E a palavra de Deus diz que Daniel ouviu e não entendeu, e quis entender. Veja bem, Daniel capítulo 12, versículo 8. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu, o Senhor respondeu, vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim. Sim, senhores, é o evangelho do reino que Daniel ouviu e não entendeu. Elas estavam seladas e encerradas até o tempo do fim. Outro que ouviu palavras inefáveis, que não pôde falar, que não pôde se referir, é um homem de Deus que Deus usou poderosamente para escrever as cartas do Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Paulo ouviu as palavras, mas foi impedido de anunciá-las. Olha só o que ele diz. 2 Coríntios 12, versículos 2 e 4. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem referir. Paulo não pôde falar nada. Teve que ficar silente, calado. Tem um outro texto ainda, de Apocalipse, capítulo 10, versículo 4, que fala de João. João, logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever. Um anjo com o livrinho na mão vem e fala com voz de trovões. Ele diz, logo que falaram os trovões, 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, olha só, voz do céu, dizendo, não pode ser mentira, né? Porque do céu não pode vir voz mentirosa. Satanás já havia sido expulso de lá. Ouvi voz do céu, vinda do céu, dizendo, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Ele podia ter escrito no livro do Apocalipse, mas ele foi impedido de escrever. Daniel quis entender, não pôde entender, é para o tempo do fim. Paulo quis pregar, não pôde pregar, teve que ficar calado. João quis escrever, mas não pôde escrever. E este evangelho do reino, que Deus quer que seja pregado em todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Deus já levantou homens na terra e já começou a anunciá-lo aos homens, a estes homens profetas. E nós teremos aqui várias oportunidades, com vários vídeos, para estudarmos, para vermos na palavra, para aprendermos a respeito do Evangelho do Reino de Deus, a fim de que ele seja pregado por todo mundo, para testemunho a todas as nações. Que o Senhor nos faça perseverar neste propósito, não deixar passar a oportunidade de sermos evangelizados, conhecermos a verdade e a verdade nos libertar, para que a palavra de Deus possa fazer o seu papel que está predestinado a fazer no fim deste tempo sobre a terra. O Senhor nos abençoe para isso. A Ele seja a glória, a honra e o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Olá, amados de Deus. O Ministério Rios de Água Viva se alegra em oferecer a você a oportunidade de realizar em sua igreja um seminário, congresso, série de conferências de avivamento. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Por isso, é tempo de anunciarmos a igreja gloriosa para que ela se levante nesta terra. Temos certeza, sua igreja jamais será a mesma. Anote nossos contatos e ligue. Estamos esperando a sua ligação. Paz de Cristo.